Boa tarde, boa tarde! Hoje também vai ser dia de live. Eu sei que a gente está acostumado que as lives aqui acontecem às quintas-feiras, mas eu estou fazendo alguns testes aqui para entender qual é o melhor dia da semana para a gente estar juntas. Então hoje, né, mais uma live para a gente poder conversar um pouco sobre o óleo essencial de cedro Virgínia e o papel desse óleo essencial em alguns transtornos psiquiátricos, certo? Então hoje é sobre esse assunto que eu quero conversar com você. E claro que eu quero já dar aqui muito boa tarde para quem está aqui comigo. Deixa eu ver se vocês estão me ouvindo direitinho. Vocês me escutam certinho? Só me dá um joinha ou responde aqui para mim sim, para eu saber se me veem e me escutam bem, que assim a gente já começa a conversar. E quero já, né, deixar claro para todas vocês que estão aqui que vocês podem me perguntar, deixar as perguntas aqui que eu vou respondendo ao longo da nossa conversa. Muito obrigada, obrigada. Já vi que me escutam bem, muito bem. Eu gosto muito quando vocês participam, quando vocês me mandam perguntas, quando a gente pode trocar e aprofundar ainda mais o conteúdo que eu trago aqui para vocês. Claro que no conteúdo de hoje a gente vai falar um pouco mais sobre mecanismo de ação, a gente vai falar sobre molécula, a gente vai falar sobre neurociências e às vezes esse tema é um tanto desafiador para muitas de vocês, né? Mas é um tema de extrema relevância para gente que trabalha na aromaterapia e precisa fazer atendimentos. Porque dentro daquilo que eu acredito, a gente não tem como atuar como profissional se nós não conhecermos a fundo a neurobiologia das doenças que a gente cuida e como os óleos essenciais atuam resolvendo os problemas que aquela patologia causa. Então, se eu não sei esses dois conceitos principais, eu não tenho como aplicar os óleos essenciais de maneira objetiva ou ter um resultado claro para aquilo que eu espero. Então hoje o que eu vou trazer para vocês é um pouco deste olhar sobre este óleo essencial, que é o óleo então de cedro Atlas. Vamos começar aqui fazendo uma comparação entre os diferentes tipos de cedro que vocês estão acostumadas ou que vocês já ouviram falar dentro da aromaterapia. O cedro Virgínia é um cedro que é muito utilizado para várias coisas. Ele é às vezes muito confundido também com o seu irmão, que é o cedro Atlas, que também tem um outro irmão, que é o cedro comum ou juníperos comunes, mas que nem da mesma família eles são. Mas muitas pessoas confundem os diferentes tipos de cedro ou de juníperos que existem e muitas vezes aplicam esses diferentes óleos de maneira errada. Quer ver? Vamos lá. O óleo essencial de juníperos virginiana, ou conhecido também como cedro do tipo Virgínia, tem na sua composição química dois princípios ativos principais. Isso quer dizer que ele não tem outros? Não, quer dizer que ele tem muitos outros, mas existem dois principais. Esses dois principais somam ali uma média de 55% da sua composição total, que são o cedrol e o eudesmol. Cedrol e o eudesmol, então, fazem parte dessa combinação química do cedro do tipo Virgínia. Já o outro cedro, que é do tipo Atlas, ele tem na sua composição outros princípios ativos que em nada se combinam com o do cedro do tipo Virgínia. O cedro do tipo Atlas tem na sua composição majoritária um componente chamado de imacaleno. Mas junto com o imacaleno, ele tem também atlantonas. Espera aí, gente, alguém falou que travou. Vocês estão me ouvindo bem? Que a gente pode começar de novo. Se travou aí, a gente retoma. Travou ou me ouvem bem? Respondam aqui pra mim. Respondam pra mim se tá travado mesmo ou se só travou pra uma pessoa e eu posso seguir com vocês aqui. Me digam, que pra mim aqui tá tudo certo.
Paola, você que tá aí, Tati, você que tá aí, manda um ok pra mim, tá tudo certo. Aqui normal. Obrigada, Maria. Então vamos lá. Vamos lá aqui, então vamos continuar. Então tava falando da diferença entre o cedro Virgínia e o cedro do tipo Atlas. Então o cedro Atlas tem na sua composição majoritária e macaleno entre 50, 50 e tantos por cento, e atlantonas somando de 20 a 33%. Então, atlantonas são cetonas, o que não existe no cedro do tipo Virgínia. E se a gente olhar para o outro junípero, que é o Juniperus communis, que é conhecido também dentro da aromaterapia como zimbro, ele tem na sua composição pineno e sabineno, que também em nada tem a ver com o cedro do tipo Virgínia. Vocês percebem que quando a gente olha para a composição química dos óleos, a gente já entende que estes óleos têm perfis farmacológicos completamente diferentes e por isso eles podem ser indicados ou utilizados dentro de padrões também diferentes. Então vamos fazer aqui um paralelo com as formas de uso. Quando eu olho para o cedro do tipo Virgínia, que é rico em cedrol e eudesmol, eu preciso entender o que essas duas moléculas fazem dentro do meu corpo. E claro, como o meu objetivo aqui é falar sobre transtornos do sistema nervoso central, eu vou dar o meu foco na ação dessas moléculas sobre o sistema nervoso central. Isso quer dizer que elas não têm ações periféricas? Não quer dizer isso, tá bom? É só o foco que eu vou trazer, mas posso dar alguns exemplos de ações periféricas para que a gente fique alinhado nesse conceito, tá? Mas quando eu olho para o cedrol e para o eudesmol, o que eu tenho que saber deles? Eu preciso entender que existem algumas indicações do cedro. Uma das indicações do cedro Virgínia é que ele é altamente ansiolítico. Essa indicação é interessante, porque eu posso então utilizá-lo dentro de conceitos de ansiedade. Mas ele é um ansiolítico que reduz o quê? Ele reduz bastante critérios relacionados à agitação, a comportamentos irritados e a modulações de características de humor. Então, quando eu olho para um humor que está muito alterado ou quando eu tenho uma resposta emocional muito exacerbada a alguma coisa que nem é tanto assim, ou falta uma resposta emocional para uma coisa que é demais, eu posso usar o cedro dentro de um conceito de regular esse critério emocional, trazendo então uma ação mais ansiolítica. Dito isso, o que eu preciso saber também? Que essa molécula, eu estou falando do cedrol. O que ele faz? O seu mecanismo de ação. O que quer dizer mecanismo de ação quando a gente fala de moléculas? É a forma como essas substâncias atuam. Para elas atuarem, elas precisam se ligar em algum lugar. E quando elas se ligam em algum lugar, ou ativam ou inativam alguma coisa, elas produzem um efeito. No caso do cedrol, a gente tem alguns mecanismos de ação. O primeiro deles está relacionado com a diminuição de um metabólito da serotonina, que é um metabólito chamado de 5-hidroxiindol acético. Nossa, Camila, que nome esquisito. É um nome esquisito, mas é importante eu trazer isso, porque ao diminuir este metabólito da serotonina, ele aumenta a expressão de serotonina que se liga em seu receptor. Então, ele fazendo uma melhor modulação do humor. Uma outra informação bastante relevante é que este metabólito da serotonina, que é o 5-hidroxiindol acético, também chamado de 5-HIAA, ele é um metabólito que a gente pode utilizar para fazer dosagem de serotonina. E qual que é a relevância disso? A relevância disso é que, muitas vezes, este metabólito está extremamente aumentado em alguns cânceres neuroendócrinos secretores de serotonina. Então, ele é um padrão também de diagnóstico, né? Então, esse metabólito é um padrão de diagnóstico. Então, quer dizer que o cedro Virgínia, ele pode ser utilizado também
em algum tipo de controle de cânceres neuroendócrinos? A gente não tem ainda uma relação clara disso na literatura, mas já existem alguns trabalhos falando que com a diminuição desse critério secretor, desse metabólito, a gente pode ter um controle, uma ajuda na recuperação desses pacientes com cânceres neuroendócrinos secretores de serotonina. Então, essa informação é uma informação relevante para quem quer trabalhar com a clínica. E aumentar serotonina é uma coisa que modula o nosso humor. Uma outra informação sobre este mesmo princípio ativo, o Cedrol. Então, além dele diminuir este metabólito serotoninérgico, aumentando a serotonina a se ligar no seu receptor, ele também tem uma ação direta sobre 2 tipos de receptores dopaminérgicos. E isso quer dizer que ele possui ações tanto para redução de dopamina como para aumento de dopamina. Como assim, Camila? Porque dependendo do tipo de receptor que essa droga, que essa molécula se liga, ele induz ou aumento de dopamina ou diminuição de dopamina. E qual é a relevância disso? A relevância disso é que, por exemplo, se eu tenho um paciente com hiperatividade, eu reduzir dopamina no estriado pode auxiliar numa diminuição de aspectos motores, então reduz a hiperatividade. Mas, em geral, esta pessoa com hiperatividade também tem problemas de foco e atenção. E sabe o que o Cedrol faz? Além de diminuir a dopamina nos núcleos responsáveis pelo movimento, ele aumenta dopamina no córtex pré-frontal. E ao fazer isso, eu aumento ou eu melhoro aspectos relacionados ao foco, à atenção e à realização de atividades, o planejamento de atividades. Então, uma única molécula, ela é capaz de trabalhar aspectos serotoninérgicos e dopaminérgicos de uma maneira muito equilibrada, trazendo, então, um controle bastante efetivo para aspectos de agitação excessiva ou hiperatividade, que pode estar relacionado com o quê? Com o TDAH e com o TEA, né? Então, esse princípio ativo também pode melhorar aspectos relacionados com estereotipias, mas esse assunto a gente podia conversar numa outra live, porque é muito complexo a gente falar de regulação de estereotipias, tá? Porque estereotipias fazem parte do comportamento e são movimentos para regular questões emocionais, e a gente só controla estereotipias se essas estereotipias são autolesivas, tá? Senão, a gente não olha para isso, porque isso é um critério de autorregulação emocional, certo? Então, falei do Cedrol, mas disse que neste óleo essencial do cedro Virgínia, além do Cedrol, eu tenho também entre ali 20% e 30% um outro princípio ativo chamado de eudesmol. Um nome feio também, né? Mas vamos falar sobre o eudesmol. O eudesmol é muito mais encontrado no óleo de sandalamíris, tá? O sandalamíris tem uma maior quantidade de eudesmol, mas dentro do óleo de cedro do tipo Virgínia, a gente encontra ali uma média de 20% deste princípio ativo também, o que é bastante. A Tati trouxe aqui, auxílio em síndromes de pânico também. Sim, auxílio nas síndromes de pânico também. Se a gente associar o Cedrol a uma molécula de limoneno ou a uma molécula de mirceno, a gente pode melhorar ainda mais esse controle de síndromes do pânico, tá, Tati? Então é bem legal esse pensamento que você teve, porque segue sim nessa linha, tá? Então vamos lá. Quando eu olho para o eudesmol, esta molécula de nome feio, o que ela faz? Qual é o mecanismo que ela atua dentro do meu sistema nervoso central? Bom, ela atua diminuindo a ação de canais iônicos. E o que isso quer dizer? Quer dizer que ela diminui a excitabilidade do sistema nervoso central, auxiliando num processo de tranquilidade. O eudesmol também pode ser utilizado no controle de epilepsias, tá? Então, o óleo de sandalamíris, por exemplo, é um dos óleos que eu sempre indico quando eu tenho um paciente com epilepsia de difícil controle, associado
a outros óleos de outros tipos de ações farmacológicas para controle de crises convulsivas ou crises epiléticas, tá? Então, ao fazer isso, o Eudesmol traz para o óleo essencial de cedro do tipo Virgínia, combinado ao cedrol, uma característica muito mais relaxante, tranquilizante, certo? Então, esse é o perfil do óleo de cedro do tipo Virgínia, tá? Então, eu tenho um aspecto bastante relaxante, porque o cedrol também diminui frequência cardíaca, batimento cardíaco e cortisol. Então, eu tenho um perfil altamente relaxante. Por isso que ele também auxilia em aspectos de foco e atenção, porque não tem como a gente prestar atenção em alguma coisa se você está muito agitado, né? Muito ansioso. Então, isso auxilia no aspecto de manutenção do sono. Esse efeito calmante do sistema nervoso central interfere na pressão arterial? Na verdade, o efeito calmante, o efeito sobre a pressão arterial tem a ver com a ativação do sistema nervoso parasimpático e a inibição do sistema nervoso simpático. Tá? Então, ele diminui o sistema de alerta e ativa o sistema nervoso parasimpático. Então, ele é bom para quem tem pressão alta? Sim, ele pode ser utilizado em combinação com outros óleos essenciais para reduzir aspectos relacionados à pressão arterial, como, por exemplo, uma combinação de cedro do tipo Virgínia mais ylang-ylang, a gente pode ter ali uma regulação bastante importante de aspectos relacionados à pressão arterial. Então, sim, ele é um bom óleo para fazer esse tipo de controle, tá? Vamos olhar agora para o seu parceiro, que é muito confundido com ele, que é o óleo do cedro Atlas. O cedro do tipo Atlas, eu já falei para você, que ele tem o que dentro dele? Imacaleno e atlantona. Eles diferem nas suas ações totalmente. Por quê? O imacaleno, ele tem algumas ações farmacológicas também, tá? Essas ações farmacológicas estão relacionadas com o quê? Vamos lá. O imacaleno, ele atua modulando um neurotransmissor chamado GABA. Então, ele traz um aspecto tranquilizante para o sistema nervoso central. Só que a gente precisa entender que mesmo ele tendo esse aspecto mais relaxante, mesmo ele trazendo esse aspecto da modulação de GABA, o imacaleno, ele é altamente excitatório para o sistema nervoso central. Por quê? Porque ele aumenta as 3 monoaminas. Quem são monoaminas? Camila do céu, que nome é esse? Monoaminas são serotonina, dopamina e noradrenalina. O imacaleno, então, ele aumenta esses 3 neurotransmissores. Aumentando a dopamina, ele melhora questões de foco, de atenção, de motivação, de planejamento. Aumentando serotonina, eu trago um melhor controle de humor, né? Aumentando noradrenalina, eu trabalho dentro do meu sistema de alerta. E é por isso que este óleo essencial, não só por isso, mas este princípio ativo tem uma ação bastante estimulatória sobre o sistema nervoso central, porque junto com esta ação do imacaleno, eu tenho a ação das atlantonas, somando todas as atlantonas. Para quem não sabem, atlantonas são cetonas, e cetonas são moléculas excitatórias do sistema nervoso central. E se a gente somar as atlantonas presentes dentro do óleo do cedro Atlas, a gente tem uma média de quase 30% de cetonas. Então, este óleo, quando a gente une a ação do imacaleno, aumentando neurotransmissores, mais a ação da atlantona, aumentando também neurotransmissores, entre esses a acetilcolina, eu trago um aspecto bastante excitatório para o sistema nervoso central. E aí eu sei, você já ouviu que o óleo essencial de cedro é um óleo para trazer paz, é um óleo para trazer relaxamento. Eu, Camila, olhando pela parte farmacológica, eu discordo disso e tenho várias provas de que essa ação não é replicada se este óleo é usado sozinho ou não tem moléculas inibitórias mais potentes para inibir essa ação da noradrenalina junto com a acetilcolina, certo? Principalmente quando a gente fala
em relação a aspectos infantis, usado para criança, né? Porque a gente já sabe que cetonas são ali moléculas mais perigosas para a gente usar dentro de um cérebro infantil. E se eu tenho um óleo que tem mais de 20% de cetona, eu preciso acender um sinal de alerta. Então, o óleo essencial de cedro Atlas precisa ser utilizado com sabedoria e com o entendimento dos seus princípios ativos, para que eu não tenha uma ação extremamente excitatória e traga ali quadros de o quê? Falta de sono, agitação excessiva, irritabilidade, certo? Então, isso pode também acontecer com o uso do cedro Atlas, se não for feito da maneira correta. Deixa eu ver que tem perguntas aqui, deixa eu ver que talvez passaram algumas, eu estava falando e aí eu não quis parar, mas vamos lá. E se a pessoa tiver pressão baixa, a gente está falando ali da modulação do Cedrol, né? O Cedrol não vai ter um aspecto tão importante sobre um caimento muito rápido, tá? Da pressão arterial. A gente precisa olhar muito mais para essa questão da pressão baixa quando eu falo do ylang-ylang do que quando eu falo do Cedrol, tá? Pode ter esse aspecto? Sim. O ylang-ylang modula isso de uma maneira muito mais efetiva do que o Cedrol. Por isso que a combinação deles dois pode potencializar esse aspecto, certo? Deixa eu ver que tem mais uma pergunta aqui. A ansiedade interfere no sistema digestivo provocando refluxo? Com toda a certeza, né? A ansiedade, ela altera todo o padrão circulatório do nosso corpo. E quando eu ativo o sistema de alerta, que é responsável por esse aspecto da ansiedade, o que o meu corpo faz? Ele inverte todo o fluxo sanguíneo. E quando ele faz isso aqui na parte do trato gastrointestinal, porque se eu estou ansioso, se eu estou ativado no meu sistema de alerta, não está na hora de comer, né? Está na hora de correr, está na hora de... E isso provoca esse refluxo, provoca, às vezes, aquele mal-estar, provoca uma indigestão, provoca várias coisas intestinais. Então, sim, a ansiedade tem uma relação muito grande com o trato gastrointestinal, justamente por causa dessa ativação do sistema nervoso simpático, né? Então, quando eu ativo o sistema nervoso simpático, eu tenho um processo digestivo diminuído, tá? Porque para eu ativar a minha digestão, eu preciso estar ali mais com o parasimpático ativado, mais relaxado, tá bom? Então, vamos voltar aqui para os cedros. Então, quando eu olho para o cedro do tipo Virgínia, eu tenho uma ação o quê? Muito mais tranquilizante, muito mais voltada para a modulação dopaminérgica. Então, ele trabalha a motivação, a redução da hiperatividade, da agitação excessiva, foco, atenção, auxilia em aspectos da ansiedade, auxilia em processos de síndrome de pânico. E quando eu olho para o cedro do tipo Atlas, vocês percebem que ele tem uma ação, não é totalmente oposta, mas é uma ação que se contrapõe, que se eu olhar para os seus princípios ativos, ele tem uma ação muito mais estimulante do sistema nervoso central pela sua composição química do que o óleo de cedro do tipo Virgínia. Por isso é muito, mas muito importante que a gente entenda sobre os seus princípios ativos para que a gente possa escolher o melhor óleo para cuidar daquele que veio me procurar dentro de uma consulta, para quem eu vou montar uma sinergia. Já pensou se numa sinergia eu penso no óleo de cedro Virgínia, mas na hora de colocar eu coloco o óleo de cedro do tipo Atlas? Será que o resultado que eu vou ter vai ser o mesmo? Provavelmente não. Aqui a gente ainda tem um terceiro olhar, que é o olhar para o óleo de juníperos comunes, que é o óleo de zimbro, mais conhecido como óleo de zimbro. Eu contei para vocês que este óleo, então, ele tem grandes concentrações de pineno e também de cariofileno. Então, se ele tem altas concentrações de pineno e de cariofileno, aí ele tem, eu estou aqui olhando na minha cola, ele tem mais ou menos entre 90% e 92% entre pineno e sabineno. Vamos pensar numa coisa. O óleo essencial de zimbro, ele é muito indicado dentro de aspectos da psicoaroma para cuidar de relação de medo.
Será que esse aspecto se encaixa no padrão farmacológico deste óleo também? Quando eu integro a psicoaroma mais o perfil farmacológico deste óleo, será que eu consigo entender ele como sendo um bom modulador do medo? Sim. Sabe por quê? Porque o pineno, que está ali em quase 90% da composição química deste óleo, ele atua modulando GABA, que é aquele neurotransmissor inibitório, em um local bastante específico do sistema nervoso central. Sabe qual é? O hipocampo. E quando eu tenho essa modulação de GABA na região do hipocampo, isso faz com que eu tenha um relaxamento e este hipocampo menos estressado, ele consegue conversar com a amígdala cerebral e mostrar para ela que tá tudo bem. Porque o medo, ele é despertado de uma memória já vivida. Quem guarda as memórias? O hipocampo. Então, se eu tenho uma hiperativação dessas memórias, eu tenho medo. Se eu consigo silenciar esse hipocampo que está ativando essas memórias e resgatando medo, o que acontece com isso? Eu reduzo esse perfil do aparecimento desse medo e consigo, então, melhorar esse aspecto. Então, quando eu olho para isso, eu consigo entender que farmacologicamente isso também é verdade. Então, este óleo essencial, ele é indicado para questões de medo justamente pela sua alta concentração de pineno. Isso quer dizer, então, gente, que só este óleo essencial trabalha questões de medo? Não. Óleos ricos em pineno têm essa ação. Este óleo tem muito pineno, então ele foi meio que rotulado como sendo o óleo que trabalha essa questão de medo, mas todos os óleos que têm aí uma grande concentração de pineno têm também essa modulação efetiva sobre o hipocampo, trabalhando a relação entre o hipocampo e a amígdala cerebral, reduzindo aspectos de medo. E para que ele pode ser utilizado além do medo? Controle da ansiedade, afinal medo e ansiedade andam de mão dada. Para crianças que têm medo de chuva porque passaram por um momento ruim, porque viveram uma experiência ruim, depois de um episódio pós-traumático, então a gente pode utilizar desta ferramenta terapêutica para melhorar esses aspectos junto com outras terapias, né? Então aqui a gente usa associação de técnicas dentro de um olhar integrativo para trazer um benefício para essa pessoa que passou por alguma situação traumática, certo? Alguma pergunta? Então a gente consegue perceber até aqui. Eu quero que vocês deixem perguntas aqui embaixo que eu vou respondendo para vocês. O que a gente consegue perceber aqui? Que se eu não entendo de verdade a ação dos óleos essenciais, e aí a ação dentro daquilo que eu escolhi trabalhar, no meu caso, eu, Camila, trabalho com transtornos psiquiátricos. Então, se eu que trabalho com transtornos psiquiátricos, e isso quer dizer que, na sua grande maioria das vezes, além de ensinar pessoas sobre, eu atendo pessoas que têm que tipo de transtornos? TDAH, autismo, bipolaridade, esquizofrenia, Parkinson, Alzheimer e outros tantos transtornos. Esses são aí os mais conhecidos e existem outros menos conhecidos, certo? Se eu não souber a base biológica dessas patologias, quais são as alterações que acontecem no sistema nervoso central, você realmente acredita que eu vou conseguir cuidar de uma pessoa apenas por o óleo essencial X serve para tal coisa? Será que realmente vai funcionar? A partir desse momento que eu expliquei para você a complexidade de ação, eu falei de aqui, acho que 4, 5 princípios ativos que a gente tem em diferentes óleos essenciais de cedro, né? Mas a gente tem dezenas de milhares de princípios ativos.
E é muito importante que a gente entenda os principais para que a gente possa perceber qual é o objetivo da minha ação com aquela indicação de um óleo essencial. Zimbro mais camomila para medo de escuro, acho bom. Eu colocaria ali também um limonenozinho para dar um grau, né? O limoneno vai potencializar aí a ação do zimbro, ou talvez uma palma rosa, tá? Acho que ficaria melhor a gente usar uma palma rosa. Deixa eu pensar. O zimbro age em GABA e a palma rosa age no sítio benzodiazepínico. Eu usaria ali uma palma rosa, um geraniol, né? Um geraniol, um citronelol, um citronelau, eu usaria algum desses para compor essa sua sinergia aí, mas acho uma boa ideia para trabalhar medo de escuro, tá? E a palma rosa, acredito que seja para criança, né? Essa sua pergunta é um óleo também bastante seguro aí para criança, tá? Tem como focar os óleos essenciais de acordo com o exame genético da pessoa? Sim, tem sim, tá bom? Existem hoje, por exemplo, eu tenho 2 pacientes com síndromes genéticas raras e o meu uso de óleos essenciais para eles só foi feito depois de uma análise de um perfil genético completo, entendendo quais são os genes que estão alterados. Esses genes alteram que enzimas? Essas enzimas estão relacionadas com a função hepática? Não estão? Onde que atua? Qual é? Existem também o exame farmacogenético, não sei se é esse que você está falando, mas no exame farmacogenético a gente consegue ver a expressão de receptores, que receptores estão alterados, por que eles estão alterados, a que drogas eles respondem, a que drogas eles não respondem. Então é um exame bem legal para a gente ter quando a gente precisa, né? Porque é um exame ainda caro, então não é todo mundo que consegue fazer aí um exame genético, um exame farmacogenético, mas em algumas situações é bastante importante que a gente tenha este exame na mão para avaliar o perfil e poder usar, né, os óleos essenciais de acordo com esse perfil. Por exemplo, um dos meus pacientes com um perfil genético alterado, ele tem um metabolismo hepático bastante acelerado, né? E isso faz com que o uso dos óleos essenciais seja bem diferente do que uma pessoa que não tenha esse perfil. Então eu preciso pensar muito em qual vai ser a forma de uso, qual via eu vou colocar, quantas vezes por dia. E embora ele tenha um perfil acelerado de excreção, quando eu uso mais de 3 óleos essenciais com ele, o fígado dele gera uma ação de intoxicação da pele. Então, eu preciso entender este processo para poder utilizar os óleos essenciais com segurança e não trazer nenhum problema, né, para essa pessoa que na verdade é uma criança, certo? No tratamento para Parkinson, qual a via de uso dos óleos essenciais? Em geral, tá? A gente usa tópico e inalatório. Essas 2 vias de uso são as vias de uso principal em todo o contexto da aromaterapia. Gente, a via de uso interno, que é a ingestão de óleo essencial, ela é a última via recomendada, ou ela só é recomendada em casos específicos que eu tenho condições pontuais para ser tratado. Então, pacientes com desbiose grave, posso indicar a ingestão de óleo? Posso, desde que eu saiba quais óleos eu vou indicar e acompanhe esse paciente. E não é por ad eterno, eu vou fazer uma prescrição de óleos essenciais em um momento específico, com uma dose específica, por um tempo específico, para ver, tá bom? O exame farmacogenético é para quem toma remédio, isso mesmo, é para quem toma remédio, isso mesmo. Em geral, né, nessas síndromes, a gente tem as pessoas tomando diferentes tipos de drogas e isso é bem legal da gente conseguir avaliar também. Vou marcar uma consulta pra gente bater um papo. Será um prazer a gente conversar, viu? Tô esperando, tá? Pode me chamar e a gente conversa. Sabe o que é essa sigla? Que sigla, Mari? Não vi sigla nenhuma, amor. Depois manda aqui de novo. Indicado para adulto com sintomas de depressão e refluxo, o cedro e a lavanda podem ser indicados para adultos com sintomas de depressão e refluxo? Pode, mas a gente precisa entender que a lavanda e o cedro, eles têm uma ação serotoninérgica bastante potente, tá? Então, se essa pessoa também faz uso de medicamentos, a gente precisa ali prestar atenção, porque tanto o cedro, que eu acabei de contar para vocês, que aumenta ali a questão serotoninérgica e tem uma ação bastante efetiva sobre a modulação da serotonina, a lavanda
também faz isso, né? O linalol da lavanda também modula serotonina de uma maneira muito, muito, muito expressiva, porque ele não tem apenas uma via de modulação serotoninérgica, ele tem duas vias de modulação serotoninérgica, então ele provoca um aumento bastante expressivo de serotonina, certo? Então é importante a gente entender isso, porque dependendo de quem vai usar, né, a gente pode aí pensar em uma outra molécula, como por exemplo, para a gente olhar refluxo, a gente poderia olhar o mentol, né? Então a gente olharia por uma ação estimulatória do sistema nervoso central, que ajuda em aspectos depressivos, e olharia para o refluxo também, que o mentol controla esses aspectos relacionados ao refluxo. Então, que óleos tem mentol? Eu sei que o primeiro óleo que passa na cabeça de vocês é a hortelã-pimenta, mas lembrem, junto com o mentol da hortelã-pimenta, a gente tem mentona, que é uma cetona. Então, precisa também avaliar a presença da cetona e ver se esse cérebro é capaz de aceitar a cetona, né? E se eu não tiver uma cetona? Se eu usar um outro óleo rico em mentol, mas sem cetona, como por exemplo a menta arvensis, né? Nesse caso, eu não tenho uma cetona e eu posso me beneficiar da ação do mentol, certo? Então, por isso que é importante a gente entender os aspectos farmacológicos e as ações das moléculas para poder fazer esse uso. Eu não tomo remédio, mas quero fazer, sem problema, Fio, te espero, tá? Então, cedro e hortelã bergamota juntos podem aumentar muito a serotonina? Vamos pensar, Tati. Cedro, cedrol, eudesmol como os principais. Hortelã bergamota tem bastante acetato de linalila e linalol, né? Pode aumentar bastante, sim, tá? A gente tem um aspecto bastante serotoninérgico dessa união, tá bom? Além de outros aspectos, né? A hortelã bergamota, ela não é um óleo tão utilizado dentro da aromaterapia, mas é um óleo bastante importante que tem uma concentração bastante relevante de acetato de linalila e também de linalol. Vamos lá, mas o exame genético abriu minha mente, principalmente para doenças pesadas como câncer, Alzheimer, AVC, é isso aí. Ele é bem importante para mapear, né, essas coisas e trazer pra gente uma visão mais panorâmica daquilo que a gente pode ter, não ter, desenvolver. Certo? Mais perguntas, mais dúvidas? Ficou claro para vocês o que eu quis trazer aqui na live de hoje? Esse entendimento da molécula, olhando para questões relacionadas a diferentes doenças, olhando o perfil das moléculas e pensando em como eu vou enquadrar essas moléculas para diferentes cuidados. Foi isso que eu quis trazer aqui para vocês hoje. Eu sei, né, que esse é um passo, né, que muitos de vocês têm medo, porque quando a gente fala em farmacologia, em neurociência, parece que vocês gostam de arrancar o cabelo. Mas pode ser simples, as coisas podem ser visualizadas ou ensinadas de uma maneira muito clara, assim como eu estou fazendo com vocês aqui agora, né? Mostrando o objetivo de se usar, entendendo o porquê não usar, assim fica muito mais fácil da gente ampliar o nosso leque, aquilo que a gente enxerga e como a gente aplica a aromaterapia, tá? Falando nisso, para finalizar aqui com vocês hoje, eu quero dizer que dos dias 3 ao dia 7 de fevereiro, eu vou fazer a imersão ATP. Aí, dentro da imersão ATP, o objetivo é ensinar para você fazer um atendimento integrativo do zero e construir um protocolo de uso de óleos essenciais baseado nesse conceito que eu acabei de mostrar para vocês, personalizado para cada um dos seus pacientes. Dentro da imersão ATP, eu vou trazer casos de ansiedade, de autismo, para que a gente possa discutir, pensar, abrir a mente e construir um protocolo personalizado, resolvendo a necessidade daquela pessoa que eu vou trazer durante a imersão. Então, quero convidar todos vocês que estão aqui na live para vir comigo da imersão. Ela é totalmente gratuita, vai ser 100% online, tá? E para vocês se inscreverem é muito simples. Vocês podem me mandar no direct uma mensagem e eu mando o link para vocês. Ou então, quando terminar essa live, pode escrever imersão no final dessa live, que você vai receber o link com todas as informações referentes à imersão, os temas das aulas, o horário que ela vai acontecer, tudo direitinho para você. E só avisando,
dentro da imersão ainda vão ter alguns presentes e, claro, a imersão vai servir para eu abrir uma nova turma da mentoria com uma oferta que vai ser sensacional, certo? Então, convido todos vocês para estarem comigo na imersão ATP de 3 a 7 de fevereiro. E claro, na quinta-feira a gente está aqui de novo às 16 horas para conversar sobre um novo assunto que em breve eu trago para vocês. Então, grande beijo para vocês. A gente se vê de novo na quinta-feira.